nós, né? Hoje nós temos um assunto bastante, digamos assim, técnico, né, gente? Deixei essa aula, reservei essa aula só para isso. Vamos falar de pH e pOH. E, claro, façam muitas perguntas, tirem muitas dúvidas. Eu sugeri no final da aula passada que vocês dessem uma olhada naquela parte onde nós paramos, até para a gente ter mais facilidade de conversar hoje. Mas mesmo que você não tenha lido, eu vou fazer essa leitura contigo agora, tá certo? Nós estamos aqui no tópico 13.3, vamos falar de escala de pH. E aí eu lembro que nós chegamos aqui porque nós aprendemos na aula passada que a água sofre um processo chamado autoionização, onde moléculas de água geram dois tipos de íons. Um íon positivo, chamado hidrônio, e um íon negativo chamado hidróxido. Esses dois íons eles são gerados da molécula de água e eles têm um papel decisivo no tocante à acidez do meio onde eles estão inseridos. Ou seja, se eu tiver mais íons H+, do que íons OH-, eu digo que o meio é ácido. Se for o contrário, eu digo que o meio é básico. E se as quantidades forem iguais, o meio é neutro. Então, a partir dessa informação, nós vamos desenvolver toda uma discussão em torno de acidez e basicidade, começando pela ideia de uma escala, tá? Cujo referencial vocês já conhecem. Vou até aqui abrir me permita aqui uma outra tela, só para perguntar se vocês já viram isso em algum lugar. A escala de pH varia de 0 a 14. De 0 a 7, ácido, cada vez mais para a esquerda, mais ácido, olha o sentido da seta. E a escala de 7 até 14 é básico, quanto mais para a direita, mais básico, sendo que 7 é a faixa que nós consideramos neutra, em termos de acidez. Isso é uma moeda que tem duas faces. A outra face é o pOH, porque você lembra, a água gera o íon H+, mas também gera o íon OH-. E quanto ao pOH, funciona da seguinte maneira. Enquanto a escala de pH vai de 0 a 14, a de pOH vai de 14 a 0, ou seja, ela é regressiva, ela é decrescente. Sendo que de 14 até 7 é ácido, e quanto mais para a esquerda, mais ácido, e de 7 até 0 é básico, quanto mais próximo de 0, mais básico. Então, muito cuidado com isso. Quando eu falo de escala de pH, eu estou falando da linha superior. Quando eu falo de escala de pOH, da linha inferior. Eu vou voltar essa tela outras vezes, evidentemente, tá certo, gente? Mas guardem por hora essa informação, que é de extrema importância. Até aí, tudo bem? Vão me atualizando aí quanto às dúvidas de vocês, tudo tá bem? Muito bem. Abrir aqui para deixar vocês conversarem comigo aqui. Eu fico observando aqui as perguntas de vocês. Então, pessoal, as concentrações dos íons H+, em água, né, aquoso, é porque esses íons eles só existirão em meio aquoso, na presença de água. Podem variar em muitas ordens de grandeza. Essas concentrações podem ser expressas para a escala de pH. Esse P é de potencial hidrogeniônico, pH, calculada pelo logaritmo negativo da concentração dos íons. Então, nós mostramos na aula passada isso, que foi criada uma escala logarítmica, daí os valores de 0 a 14, que relaciona o pH com o cologaritmo, com o logaritmo negativo, digamos assim, da concentração de H+. Como é que isso funciona? Só um lembrete antes, que isso, tudo que eu vou falar aqui é a 25 graus. Se mudar a temperatura, esses valores mudam.
Tem aluno, já vou adiantar aqui um erro bastante comum, até professores de química cometem esse erro. Tem gente que acha que o pH só pode existir entre 0 e 14. Nada mais errado. Essa escala de 0 até 14, o referencial dela é a temperatura de 25 graus. Tá bom, gente? Mudou a temperatura, aí você muda os parâmetros. Esse parâmetro de 0 até 14 é na temperatura de 25 graus. Preste bem atenção. Então, na temperatura de 25 graus, digamos que um determinado meio tem a concentração de 10 a menos 7 de íons H+. Você troca o sinal é negativo, 10 a menos 7, aí você diz que o pH desse meio é 7, porque o pH é o logaritmo decimal de 10 a menos 7, que é menos 7, devo dizer, com sinal trocado, é o cologaritmo. Na matemática a gente chama isso de cologaritmo. Vocês já estudaram logaritmo, né, gente? Já viram logaritmo? Nem me lembro. Não precisa. Não. Eu sei. Mas tudo bem, Bia. A boa notícia é que você não precisa ser perito em logaritmo para entender isso aqui. Basta que você conheça o conceito de logaritmo. Por exemplo, o que é logaritmo decimal? Se a potência é 10 a menos 7, se a base é 10, o expoente dessa potência é o chamado logaritmo decimal. Então, o logaritmo decimal de 10 a menos 7 é menos 7. Mas o pH é o logaritmo com o sinal trocado. É o cologaritmo. Portanto, nesse caso, seria 7. Ok? Então, o sinal negativo na expressão significa que a concentração de íons é inversamente proporcional ao pH. Quer dizer, essa concentração ela é muito baixa. 10 a menos 7 é 0,000007. É isso aí. É um número muito próximo de zero. Ligeiramente maior do que zero. Aí eu digo que a concentração de íons H+, é inversamente proporcional ao pH. Ou seja, aumentando o valor de pH, a concentração desse íon diminui. Tá certo, gente? Então tem essa relação, isso faz parte da relação da escala logarítmica. Aumentando-se a concentração de íon H+, diminui o valor de pH. Por isso que quanto mais próximo você tiver do zero, maior a acidez, porque vai ter muitos íons H+, o meio vai ser muito ácido, não é? Compensação, de acordo com a escala logarítmica, quanto maior a concentração de íons H+, menor é o pH. Essa é a ideia. Muito bem. Então, voltemos aqui, só para a gente reforçar. Vou aumentar aqui, ampliar a imagem. Ó. Por exemplo, quem tem pH próximo de 1 é altamente corrosivo, é altamente ácido. Se vai aumentando o pH, significa dizer que a concentração de íons H+ vai diminuindo. Pessoal, preste bem atenção que isso é uma questão muito covarde, né? Você joga ali no meio de uma questão, quanto maior a concentração de H+, maior a acidez do meio, certo? E aí tudo bem. Quanto maior a concentração de íons H+, maior o pH. Aí o aluno pensa assim, é verdade. E aí ele erra. Porque não é verdade. Quanto maior a concentração de íons H+ no meio, maior a acidez do meio. Porém, menor o pH. Então guardem isso, porque isso faz diferença na hora de uma questão que você vai responder, tá? Faz muita diferença. Guarda isso aqui, ó. A concentração de íons H+ é inversamente proporcional ao pH. Ou seja, o aumento do pH indica que a concentração de íons H+ está diminuindo. A maior parte das soluções encontra-se na faixa de pH entre 0 e 14. Mas valores acima e abaixo também são possíveis. Soluções que a 25 graus apresentam pH maior que 7 são básicas, e as que têm pH inferior a 7 nessa temperatura são ácidas. E o pH igual a 7
Sempre lembrando, na temperatura de 25 graus, corresponde a soluções neutras. Até aí tranquilo, né? Muito bem. Falamos de pH. Vamos falar um pouquinho de pOH? Porque, como eu falei para vocês, não existiria som se não houvesse o silêncio, como diz o químico Lulu Santos, né? Se não existisse pOH, não haveria pH. Então, falemos de pOH. O potencial hidroxiliônico, pOH, é usado para determinar a concentração do outro íon, do íon OH-, que é calculado da mesma forma que o pH, pelo cologaritmo da concentração desse íon. Então, a maneira como eu calculo o pH pelo cologaritmo da concentração do H+, é a mesma que eu calculo o pOH, dessa vez pela concentração, pelo cologaritmo da concentração do OH-. Seja bem-vindo, Natan. Então, gente, tudo que eu disse do pH vale para o pOH, com a ressalva seguinte. Veja bem, o pOH, sendo a concentração do íon OH-, raciocine assim. Quanto maior for a concentração do íon OH-, presta bem atenção, porque isso aqui pode confundir a sua mente agora. Quanto maior for a concentração do íon OH-, mais básica será a solução. Perfeito, perfeito. Quanto maior for a concentração do íon OH-, mais básica será a solução. Ok? Se eu aumentar a concentração do íon OH-, aumenta o pH, mas diminui o pOH. Observem aqui, ó. Observem aqui, a tabela. Aqui está o íon OH-, o potencial hidroxiliônico, tá? Quanto mais eu aumento a concentração do íon OH-, mais básico fica o meio e menor o pOH. Então, o pOH também é inversamente proporcional à concentração do íon OH-. Ah, professor, peraí, então tem um padrão aí, né? Quanto maior o pH, menor a concentração do íon H+. Isso. E quanto menor também for o pOH, maior a concentração do íon OH-. Então, são inversamente proporcionais, pH e pOH, e suas respectivas concentrações, as respectivas concentrações dos íons. Porque poderia parecer, pessoal, que talvez fosse o contrário, só que não. Então, aprenda isso. Tio. Pois não. Escreve isso no chat, por favor. Deixa eu escrever. Boa, Bia. Boa lembrança. Porque poderia parecer que são coisas diretamente proporcionais, mas eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou escrever, inclusive, Bia, 2 vezes, ó. Quanto maior for a concentração, talvez no livro não esteja muito claro isso. Quanto maior for a concentração do íon H+, esse mais aqui, Bia, não vai lá para cima porque o chat aqui não permite, mas entendeu, né? Quanto maior for a concentração do íon H+, vírgula, maior será a acidez do meio e menor o valor de pH. Primeira informação, ok, Bia? Quanto maior for a concentração do íon H+, maior será a acidez do meio e menor o valor de pH. Da mesma forma, quanto maior for a concentração do íon OH-, vírgula, maior será a basicidade. Quanto maior a basicidade, mais básico o meio, claro. E menor o valor de pOH. Esse ficou melhor agora, Bia? Quanto maior for a concentração do íon H+, maior será a acidez do meio e menor o valor de pH. Quanto maior for a concentração do íon OH-, maior será a basicidade e menor o valor de pOH.
Ok? Ok, obrigada. É isso. Porque a escala logarítmica, pessoal, a escala logarítmica com esse sinal negativo, ela faz isso. Quanto maior for a concentração da espécie lá, seja qual for o íon, menor vai ser o valor calculado. E aí, pessoal, vem as relações importantes, porque, claro, como as duas coisas coexistem, o pH e o pOH, evidentemente que sabendo o valor de um, eu descubro, consequentemente, o valor do outro. Por exemplo, o produto entre as duas concentrações, que nós vimos na aula passada, está bem aqui, ó. O produto entre as duas concentrações é chamado de produto iônico da água. Tá bom, gente? Produto iônico da água. O que é produto iônico da água? Em determinado momento, eu calculo a concentração do H+, calculo a concentração do OH- na solução, faço isso de forma experimental, naturalmente, e o produto dessas duas concentrações é o Kw, é a constante de ionização da água, né, naquela temperatura, chamada produto iônico da água. Esse produto iônico da água, a 25 graus, é sempre um valor constante, 10 a menos 14. Então, o produto das duas concentrações é igual ao produto iônico da água. Portanto, se eu aplicar o logaritmo dos dois lados dessa equação, tá? Para manter a firmeza matemática, tá certo, pessoal? E multiplicar por -1 ambos os lados, eu vou chegar a uma expressão que é interessante. A soma do pH mais a soma do pOH é igual ao pK. Quem é o pK? O pK é 14, pessoal. Porque o pK nada mais é do que o cologaritmo do K. E o K é 10 a menos 14. Então, para simplificar para vocês, vamos para cá. O pH somado com o pOH é sempre igual a 14. Para simplificar as coisas para vocês, tá bom? Você tem aqui toda a demonstração, isso aqui é uma questão matemática, meramente matemática, mas aqui vem a parte importante. Se o pH é 6, o pOH é 8. Se o pH é 5, o pOH é 9. Se o pH é 1, o pOH é 13. De tal maneira que a soma dos dois sempre vai ser 14. Essa pequena expressão, por incrível que pareça, Bia, ela vai resolver metade dos problemas que você vai ter nessa situação aqui. Porque muitos problemas consistem em descobrir o pH sabendo o pOH e vice-versa. Quando você descobre um deles, automaticamente você já descobriu o outro. Então, por favor, guardem muito essa informação, tá certo? pH somado com pOH sempre vai ser igual a 14. Sempre vai ser igual a 14. Ok? Beleza? Ou seja, eles são inversamente Beleza. proporcionais. Se um aumenta, o outro diminui. Né? Se o pH. Por isso que uma coisa não se separa da outra, Bia. Se você está aumentando o pH do meio, você está diminuindo, consequentemente, o pOH. Na prática, você está aumentando a quantidade de íons H+, e diminuindo a quantidade de íons OH-. É isso que acontece, né? Muito bem, aí vem muitos exemplos práticos, né? Esse exemplo que o seu livro traz aqui, ele é um de muitos que a gente pode trazer. Por exemplo, o caso da saliva. Porque você pode estar pensando assim, bom, isso aí é uma coisa matemática, beleza, mas isso tem alguma importância prática? Vamos lá. A saliva, pessoal, ela deve ter um pH em torno de 7, tá? Porém, como a nossa boca é cheia de bactérias que produzem no seu metabolismo substâncias ácidas, geralmente esse pH torna-se ácido, ou seja, aumenta-se a concentração dos íons H+, e diminui o pH. Né? Diminui o pH, portanto, o pH fica ali abaixo de 7. O que é que isso pode trazer como consequência? Imagina um pH 4,5 na sua boca. Além de doenças como a bulimia, que pode ser provocada pela acidez da saliva,
se esse pH for mantido nessa faixa, e aí a bulimia ela reduz ainda mais esse valor de pH. Isso pode provocar o quê? Cáries, né? Perturbando o equilíbrio de desmineralização, que nós já vimos antes. Então, você vai ter que ser medicado com produtos de caráter básico para manter a sua acidez regular. Por isso que se recomenda, por exemplo, para pessoas que têm problema de bulimia ou outros problemas gástricos, que não consumam café, que não consumam refrigerante, que não consumam chocolate. Por quê? Porque são produtos que tornam o meio ainda mais ácido e aí vão contribuir para o desgaste do esmalte dos dentes e outros problemas que a acidez vai trazer, porque isso é um problema apenas pontual. Tem outros problemas que são trazidos pela acidez. Então, a odontologia, a medicina como um todo, ela se vale muito desse estudo para manter o pH adequado. Não é que todo o pH, gente, deva ser neutro, depende da situação. Por exemplo, no nosso estômago, o pH tem que ser ácido mesmo, porque é um ambiente onde o alimento deve ser digerido, deve ser metabolizado. Então, quanto maior a acidez, melhor para a digestão. Só que ela não pode também ser exagerada. Por isso também que você não pode passar muito tempo sem consumir alimentos, porque se você não está consumindo alimentos, o seu estômago está liberando ácido à toa, e esse ácido vai acabar agredindo as próprias paredes do estômago. Então, vejam, é um estudo que vai ter uma importância muito grande dentro da biologia, para você entender a necessidade de manter determinadas estruturas do seu corpo, ora mais ácidas, ora mais básicas, ora mais neutras. Beleza? Tudo tranquilo até aí, então? Entendemos a questão da escala de pH? Vamos fazer o seguinte. Eu vou repetir o exercício que eu fiz no final da aula passada, antes de eu passar para esse novo assunto, certo? Para que vocês possam aferir se ficou melhor de entender agora. Me parece que era o exercício... era o 4, Bia? Não, era o primeiro. Era o primeiro. Era a questão dos aquários. Os aquários de água doce devem ser monitorados, porque o pH deve ficar entre 6 e 8. Certo, Bia? Ok, Natan? Beleza? Okay. Beleza, João Vitor? O pH do aquário com peixes de água doce deve ficar entre 6 e 8. Né? Significa dizer que nem tão ácido, nem tão básico, né? Tendendo a neutro. Imagine que um certo dia o aquário está com o pH abaixo da faixa ideal. Vamos chutar aqui em 4. Aí vem a pergunta: qual o procedimento para ajustá-lo? Né? Qual o procedimento para ajustá-lo? Eu tenho o pH 5 ou 4 e eu quero que ele vá pelo menos para 6. Eu quero que ele aumente. Então, a primeira informação que você vai trazer é a seguinte. Para que o pH aumente, a acidez deve diminuir. Lembra que elas são inversamente proporcionais, né? pH aumenta, a acidez diminui. Beleza. Para a acidez diminuir, das duas, uma. Ou eu retiro íons H+, ou eu acrescento íons H+. Retirar é sempre mais difícil. Então, vamos adicionar. Adicionar o quê? Íons OH-. É mais fácil adicionar íons OH- do que retirar íons H+. A ideia é que, acrescentando íons OH-, eu vou diminuir a acidez, porque eu vou diminuir a concentração do íon H+. Lembra que eles são inversamente proporcionais? Sim. Quanto mais íons OH-, menor a quantidade de íons H+. Então, a primeira informação que você vai fazer aqui para chegar à resposta é, primeiro raciocínio, né? O que eu vou adicionar? Se eu quero aumentar o pH para que ele chegue pelo menos a 6, que é o ideal, então eu vou ter que acrescentar íons OH-. Então, eu descartaria A, B e C, ficaria entre D e E. Por que a resposta é D? Ora, o que acontece quando eu acrescento íons OH-, pessoal? Quanto maior a concentração de íons OH-, o que eu botei aqui, ó? Quanto maior for a concentração do íon OH-,
menor o valor de pOH. Então, eu acrescentando íons OH-, eu estou diminuindo o valor de pOH e não aumentando, como diz no item E. Perceberam agora como é importante esse macete? Sim. Duas coisas, ó. Duas coisas para se você chegou ali, bateu na trave. Por que eu vou acrescentar íons OH-? Porque eu quero diminuir a acidez. Diminuir a acidez significa diminuir a concentração de íon H+. Então eu lanço íons OH-. O íon OH-, ele combate o íon H+, eles se neutralizam. Então sempre que você quiser diminuir um, é só acrescentar o outro. E acrescentando o íon OH-, conforme nós já aprendemos na aula de hoje novamente, acrescentando o íon OH-, eu estarei diminuindo o valor de pOH, porque quanto maior a concentração do íon OH-, menor o valor de pOH. Ou seja, se eu for aqui para uma escala de pOH, eu estou em 4, por exemplo. Né? Eu estou em 4 o pOH, uma hipótese. Se eu aumentar a concentração do íon OH-, esse meio vai se tornar ainda mais básico. Portanto, vai para a direita. Vai ficar em 3, vai ficar em 2, vai ficar em 1. Eventualmente vai chegar em 0. Então, quanto maior a concentração do íon OH-, mais básico o meio e menor o valor de pOH, mais próximo de 0. Tá? Então, façam sempre essa leitura, porque aí vocês nunca mais vão esquecer. Tá? E guardem essa informação aqui que eu passei para vocês. Escrevam aí no papel, porque quando a gente termina a aula aqui, o chat não fica gravado, mas vocês não têm acesso. Então, guardem essa informação, que isso aqui é cara de prova, tá, pessoal? Não tenho dúvida de que isso aqui vai cair numa prova mais cedo ou mais tarde. Tudo bem, gente? Posso seguir, então? Pode. Maravilha. Vamos Pode. falar, então, aproveitando aqui, nós ainda temos uns minutinhos, de constante de ionização ácida e dissociação básica. Veja que nós estamos... Então aquela é a D mesmo, né, Tio? É a D mesmo. Aqui, ó, só para conferir. Beleza. Porque você viu, ó, tá aqui, ó. Você viu quanto mais... Aqui, ó. Ó, alternativa D. O aumento da concentração de OH- diminui o valor de pOH. Aqui, ó. Porque a expressão que os relaciona indica que eles são inversamente proporcionais. Beleza? Então, letra D. Porque é muito fácil errar essa questão imaginando que o aumento da concentração de íon OH- vai aumentar o valor de pOH. Só que não, é o contrário, né? É exatamente o contrário. Maravilha. Então, gente, quando a gente vai entrar agora numa parte meio areia movediça, porque nós vamos trabalhar muito com aquela ideia de constante, né? Vocês lembram da ideia de constante. Por que essa ideia de constante está tão presente quando eu falo de equilíbrio? Vocês podem estar se perguntando, puxa, é todo tempo esse negócio de constante? Porque a constante é o nosso referencial, pessoal. A constante é um número que vai nos orientar, Caio, para dizer se o sistema está em equilíbrio ou não. Por isso que nós precisamos tanto da constante. É o nosso farol aqui. Então, nós vamos lembrar primeiro duas coisas importantes. Primeiro, que ácido sofre ionização, porque é uma substância covalente. Mas as bases sofrem dissociação, porque é uma substância iônica. Substâncias covalentes sofrem, eventualmente, ionização. Substâncias iônicas sofrem dissociação. Por isso, quando eu falo de ácido, é constante de ionização, e de base é constante de dissociação. Outra coisa importante. Ácidos, assim como bases, podem ser classificados pela sua força. A diferença entre ácidos fortes e fracos está na sua ionização. Então, nós dizemos assim, ó, ácidos fortes apresentam-se muito ionizados, enquanto ácidos fracos sofrem pouca ionização. Percebam o seguinte, um ácido, quando ele entra em presença de água, algumas moléculas desse ácido liberam aquele íon H+, o íon hidrônio, característico dos ácidos. Mas não são todas as moléculas, tá? Você pode lançar, digamos, 100 moléculas na água e apenas 5 sofrerem ionização. Se isso acontecer, nós chamamos ácido fraco. Já outros ácidos
95% das moléculas lançadas em água sofrem ionização, são os ácidos fortes. Mas não existem só os ácidos fracos e os ácidos fortes, existem os ácidos intermediários. Ok, pessoal? Então, a gente precisa estudar esses casos agora. Ó. Entre os extremos, entre o ácido forte e o ácido fraco, há situações intermediárias, o que torna útil a determinação de um valor numérico que permita comparações. E é exatamente por isso que eu vou precisar de uma constante. Porque eu não posso afirmar, gente, que um ácido é forte ou é fraco se eu não tiver um referencial numérico. É como se eu perguntasse a vocês se alguém é alto ou baixo. Aí você pergunta, depende. Se for em relação ao LeBron James, provavelmente ele é baixo, não é? Se for em relação a um cantor anão que existiu há um tempo, chamado Nelson Ned, o cara deve ser alto. Então, essa história de que é forte ou é fraco vai depender do parâmetro de comparação. Aí aparece a ideia da constante de ionização. Seja um ácido qualquer, seu equilíbrio químico pode ser representado da seguinte forma. Só relembrando aqui a ideia de equilíbrio químico. Essa equação representa, pessoal, um equilíbrio químico que nada mais é do que a equação de ionização de um ácido. Aqui eu tenho o ácido em sua forma molecular. Esse A é qualquer íon negativo, tá? É genérico. Pode ser um Cl, por exemplo, aí você teria o HCl, pode ser um Br, você teria um HBr, por aí vai. Então aqui tem a forma molecular do ácido e aqui do lado direito estão os íons formados na ionização, o cátion e o respectivo ânion. Como é que eu calculo a constante de equilíbrio dessa situação? A constante de equilíbrio, que a partir de agora eu chamo de constante de ionização ácida, ou simplesmente Ka, é o produto das concentrações dos dois íons dividido pela concentração da substância na sua forma covalente. Era assim que a gente definia constante de equilíbrio lá no começo do capítulo, vocês lembram, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida quanto a isso, voltem lá nos primeiros tópicos, 6.1, 13.1, 13.2, e vocês vão encontrar de novo isso aqui. Mas é fácil. É só lembrar que a constante de equilíbrio é sempre a razão entre os produtos das concentrações dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, se for mais de um produto. Muito bem. O que é que esse índice indica? Atenção, porque essa aqui é a parte importante. O índice K indica que a constante de equilíbrio se refere à ionização de um ácido. Essa constante é chamada constante de ionização ácida. E aí vem a importância dela. Quanto maior for a concentração de íons H+, maior tende a ser esse numerador, né, gente? Então, quanto maior for a concentração de íon H+, maior tende a ser o valor de K, e mais forte é o ácido. Pronto, então, se vocês tivessem me perguntado, professor, para que eu vou estudar constante de ionização ácida? Qual a importância desse número? Esse número, pessoal, ele vai nos dar uma baliza sobre a força do ácido. Por exemplo, vamos comparar aqui o ácido hipocloroso com o ácido cloroso, com o perclórico, com o clorídrico. São 4 ácidos, todos à base do elemento cloro. Qual deles é o mais forte? Para saber disso, você precisa conhecer a constante de ionização de cada um. Ok? Adianto que quanto maior o expoente negativo, menor o valor de K. Então, dos 4, visivelmente, quem tem a maior constante de ionização é o ácido clorídrico. Ok, pessoal? Portanto, o ácido clorídrico deve ser o mais forte. Beleza, gente? Tudo bem? Sim. Por que ele é o mais forte? Por que ele é o mais forte? Pronto, agora nós temos um parâmetro, né? O ácido clorídrico é o mais forte porque o valor da constante K para ele, esse cálculo foi feito experimentalmente, né? Depois a gente vai ver como é que a gente faz esse cálculo. Mas, enfim, calculando a constante para todos os ácidos dados, o valor de K para o ácido clorídrico é o maior dentre todos.
Professor, mas isso aqui não é 10 a menos 8? É o menor de todos. Quanto maior esse expoente negativo, menor o valor de K. Isso aqui é 4 dividido por 1 elevado, por 10 elevado a 8. Então, é um número muito pequeno, muito perto de zero. É o ácido mais fraco de todos os 4 aqui. Quem tem o maior valor de K, Caio, é o ácido clorídrico, que é 10 elevado a 7. Esse aqui é só 4 vezes 10, é só 40. 10 elevado a 7, Caio, dá 10 milhões, né? Esse aqui dá 1,2 vezes 10 a menos 2, é 0, alguma coisa, 0,12. Então, como é que eu vou saber a força de um ácido? E para que eu preciso saber a força de um ácido? Dependendo da necessidade que eu tenha no laboratório, eu posso precisar usar um ácido forte. Eu tenho essas 4 opções. Como é que eu vou saber qual é o ácido mais forte, o que sofre mais ionização? Pelo valor da constante de acidez, né? Constante K. Ok, Caio? Entendido? Por que o ácido é mais forte? Bom, pessoal, então, tempo esgotado, o mesmo que eu fiz com a constante de ionização, explicar o que é, para que serve, como calcula, como se compara, eu vou fazer na aula de sexta-feira para a constante de basicidade, né? Constante de dissociação básica. Nós vamos fazer aqui, ó, a mesma análise, para que nós possamos, então, estudar na sexta-feira o cálculo, ó, e agora a gente vai fazer o link na sexta-feira. Estudamos a escala de pH, estudamos constante de acidez e basicidade. Vamos aprender na sexta-feira como calcular essas duas constantes a partir do valor de pH. Um passinho de cada vez, mas vocês estão saindo muito bem. Né? Só vocês estarem aqui 10 horas da manhã assistindo aula de química constante de acidez e basicidade já é alguma coisa. Parabéns, viu? E obrigado pela participação de sempre. Valeu, tio. Valeu, galera. Até a próxima sexta, então. Até. Tchau, tchau.